Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. E o tema do vídeo é condição de existência de uma árvore geradora. Na videoaula passada nós introduzimos o tema árvore geradora. Lá nós abordamos, a título de ilustração, uma certa situação, um certo probleminha, que consistia no seguinte. Nós tínhamos lá uma região, composta de cidades e estradas de terra ligando essas cidades. E aí foi solicitado que nós buscássemos uma forma de asfaltar o número mínimo dessas estradas de terra, de modo que entre duas cidades quaisquer sempre existisse um caminho asfaltado que as conectasse. Não necessariamente diretamente, mas podia passar por outra cidade. E isso aí, claro, tendo em vista que a melhoria da velocidade do trânsito, redução de custos, com quebras, porque a estrada de terra, a gente sabe, ela é mais complicada para você trafegar. Então, assim, tinha uma motivação importante. Então, veja o vídeo lá se você não viu. Tá certo? Só que lá a gente viu que a solução que nós encontramos para o grafo, o subgrafo que nós encontramos do grafo original, do mapa original, foi uma árvore, que a gente deu o nome de árvore geradora. E aí vem uma pergunta interessante. Qual é a condição que um grafo tem que ter para ter uma árvore geradora? Porque a gente não pode sair procurando um objeto sem saber uma condição se esse objeto existe ou não. Em alguns casos a gente até faz isso, mas se existe um resultado que garante a existência daquele objeto, é melhor a gente verificar esse resultado antes, se for fácil verificar, do que ir procurá-lo sem a necessidade. Vai que não existe e a gente está procurando uma árvore geradora. Então esse teoremazinho aqui, ele estabelece essa condição. Diz o seguinte, um grafo simples é conexo se e somente se tiver uma árvore geradora. Então ele estabelece uma relação entre conexidade e a existência de uma árvore geradora. Então basta eu verificar que um grafo é conexo e automaticamente eu vou saber que ele tem uma árvore geradora. O contrário também é verdade. Se ele tiver uma árvore geradora, a gente pode ler daqui para cá, ou seja, se um certo grafo, uma certa árvore é geradora de um grafo, esse grafo necessariamente tinha que ser conexo. Tá certo? É um teorema de si, só si. Embora a gente use mais daqui para cá, do conexo para a existência da árvore geradora. Então, aqui nós temos um exemplinho para retomar o processo que a gente viu na aula passada, embora a gente vai ver outros procedimentos mais efetivos para estar achando árvores geradoras, mas vamos fazer aqui para a gente formalizar a ideia, entender bem qual foi o processo que a gente utilizou lá para resolver aquele problema, posto no vídeo passado. Então, encontro uma árvore geradora do grafo G mostrado o seguinte. Então, está aqui o meu grafo G, certo? O que garante que ele tem uma árvore geradora, gente? Ele é conexo. Simples também, só tem uma aresta ligando cada vértice, que tem uma aresta, só existe uma ligando, então ele é simples. Ele é conexo porque, dado o vértice A, por exemplo, o vértice F, é possível você chegar de A para F por pelo menos um caminho, ou de B para C, ou de B para H, ou seja, entre todos dois vértices, todos os pares de vértices, existe sempre um caminho que os conecta. Então isso aí é a definição de conexidade. Tá certo? Então ele é, de fato, conexo. Então a gente pode proceder com a busca. Então, qual vai ser o procedimento nosso para nós gerarmos uma árvore, obtermos uma árvore geradora? O procedimento nosso vai ser, vamos proceder excluindo os circuitos. Por quê? Uma árvore, gente, é um grafo que é conexo e não tem circuitos simples. Então, se a gente for excluindo os circuitos de modo a não desconectarmos o grafo, no final a gente vai ter que acabar numa árvore geradora. Tá certo? Então, vamos voltar assim. Procederemos excluindo circuitos, ou melhor, excluindo arestas, botar assim, excluindo arestas de modo a quebrar circuitos. Então, eu vou fazer com um desenho do nosso grafo. Fazer um desenhozinho dele aqui para a gente ter uma memória do como ele era e o que a gente achou como árvore geradora. Para a gente poder fazer alguma reflexão também. Se a gente apaga, a gente pode não se lembrar do gráfico, você vai ter que voltar o vídeo, tal. Então, nosso grafo aqui é esse, Então, os vértices, Então está aqui o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D, o vértice E, o vértice F, o vértice G e o vértice H, conforme está aqui também. Então aqui, eu vou botar aqui as arestas excluídas.
na ordem, né? Fazer uma espécie de memória do que foi sendo executado por nós. Então observe o seguinte, ó, eu vou procurar aqui circuitos, de preferência eu vou começar com circuitos menores, tá certo? Ou seja, de comprimento menor. Por exemplo, circuitos de comprimento 3. E vou tentar eliminar uma aresta de modo a tentar eliminar esse circuito. Então observe que eu tenho um circuito aqui, ó, por exemplo, DCED. Então eu posso, por exemplo, eliminar uma aresta aqui, vamos imaginar, eu vou eliminar a aresta DC. Ah, professor, eu posso eliminar outra? Pode. Né? É a mesma ideia aqui, ó. Eu tenho um circuito aqui 3 e eu quero eliminar esse circuito de modo que eu ainda tenha um subgrafo conexo. Eu posso eliminar essa aresta, ainda posso chegar de A para C, de A para B, de C para B, de C para A. Né? Eu posso eliminar essa aresta, eu posso escolher qualquer uma, certo? Você pode até escolher isso de forma sistemática, tá certo? Então eu vou eliminar a aresta DC, aqui. Aí observe o seguinte, eu tenho um outro circuito simples de comprimento 3, que é esse aqui, ó. C, F, E, C. Então aqui eu posso eliminar, por exemplo, a aresta EF. Aí eu elimino esse circuito que eu vi aqui. Eu eliminei EF. Ah, eu só queria eliminar CF. Pode também. Certo? Aí você vem, tem outro circuito de comprimento 3? Tem. Aqui, ó. F, G, H, F. Então a gente pode eliminar aqui, por exemplo, a aresta FH. Aí eu me pergunto, tem outro circuito de comprimento 3? Não. Mas tem um circuito de comprimento maior, que é esse aqui, ó, A, B, C, E, D, A. Se a gente eliminar só uma aresta aí, a gente consegue, né, acabar com esse circuito. Então vamos fazê-lo, ó. Elimine aqui a aresta AB. Certo? E aí nós temos um grafo que, caso eu elimine mais alguém, né, aqui, procederemos a excluir a aresta de modo a quebrar circuitos sem desconectar. Olha, vamos acrescentar aqui, ó, sem desconectar o grafo resultante. Pronto. Agora ficou legal. Por quê? Porque se eu fosse só no anterior, aí eu falo, não, vou excluir mais uma. Opa, aí desconectou. A gente não pode, porque o vértice A ele ficaria desconectado. E para ser uma árvore geradora, a gente sabe o que, gente? Ele tem que ser um subgrafo do grafo original, que é uma árvore e contém o quê? Todos os vértices do grafo original. Então todos os vértices estão ali. Mas ele deixaria de ser árvore porque ele deixaria de ser conexo. Tá certo? Então está aqui uma árvore geradora. No material que eu disponibilizo, se você ainda não tem acesso, você pode pedir aí nos comentários, eu passo para vocês. Né? Tem outro exemplo, a outra árvore geradora. Mas aqui eu fiz questão de apenas mostrar o seguinte, um procedimento para a gente estar fazendo aí, uma certa forma de fazer. Embora existam duas formas mais eficientes, ou digamos mais computacionalmente atraentes, né, de fazer isso, que é a chamada busca em largura e busca em profundidade. Então esses dois mecanismos aí, eles são mais, eu diria, eficientes. Né? Porque aqui quando a gente pensa, ah, eu vou eliminar um circuito, nós, seres humanos, conseguimos olhar para essa figura e ver circuitos aqui rapidamente. Um computador ele só vê circuitos visitando cada vértice. Então, quando ele está olhando para D aqui, no máximo ele sabe o que é A, o que é C e o que é E. Mas ele não sabe que tem essa aresta aqui. Né? Então, a princípio, a gente tem uma certa facilidade de fazer dessa forma, mas computacionalmente falando, isso não é tão viável assim para o computador. Pelo menos assim, o que eu entendo um pouquinho de programação, eu vejo um empecilho aí para a gente estar tentando implementar um algoritmo dessa forma. Embora dá para você implementar, mas talvez tenha outros mais eficientes e tem. Né? É o que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.